A gente vai vivendo tão no automático e às vezes a gente deixa de apreciar e de valorizar certos momentos tão importantes da vida da gente. Ontem, a fazer uma postagem de venda, algo corriqueiro do meu dia a dia, apareceu no meu Facebook uma lembrança de 7 anos atrás. Uau, 7 anos atrás, nessa mesma data, eu estava me internando. No dia 22, eu me internei para fazer uma cirurgia que eu tinha 50% de chance de dar certo. E hoje, no dia 23, há 7 anos atrás, eu estava recebendo o resultado dessa cirurgia. Algumas pessoas que ficaram sumidas na vida, que não acompanharam minha trajetória, que têm me encontrado agora, né, mais ativa aí nas redes sociais e tudo, não sabem o que aconteceu. Eu sei que tem muita gente agora que tá assim chocada e o que eu mais tenho ouvido é sobre o meu peso, né? Quem me conheceu naquele tempo e me vê agora ai, nossa, como você engordou, como você tá obesa. E tá tudo certo, né? A gente sempre julga por aquilo que vemos. Mas algumas pessoas conviveram e sabem o que aconteceu. Há exatamente 7 anos atrás, eu tive uma oportunidade de viver. E é por isso que hoje eu tô tão feliz, eu tô tão quebrantada, porque eu sou muito grata a Deus, mas a gente vai vivendo a vida e a gente não percebe quanta coisa a gente ia perder se não tivesse vivo. E aí eu me deparei com a realidade de que se eu não tivesse tido essa chance de viver, a minha filha não teria tido mãe e estaria uma moça com 10 anos sem essa oportunidade maravilhosa de ter uma família, de ter uma mãe. A minha mãe teria chorado o enterro de uma filha, os meus irmãos, enfim, eu não teria vivido coisas tão lindas que eu vivi em Deus, eu não teria mentoreado tanta gente, eu não teria sido inspiração para muita gente, porque mesmo ali, nos momentos mais difíceis da doença, eu sempre permaneci servindo na casa de Deus, eu permaneci cantando, eu permaneci orando, eu permaneci sempre que possível abençoando o outro. E aí eu fiquei assim, eu não teria tido a oportunidade de batizar pessoas, eu não teria tido a oportunidade de viver, de conquistar minha casa própria, de viver coisas tão lindas que eu vivi em Deus, mesmo com todas as dificuldades. E aí, revendo esse momento, revendo essa oportunidade, né? 7 anos que eu tive essa nova vida. Mas antes dessa nova vida, eu passei por 5 anos de tentativas. E era a última chance que eu tinha. Eu tinha 50% de chance de ter uma remissão dessa doença, né? Então, uma doença autoimune, uma doença onde as plaquetas se matam, onde te causa hemorragia, onde eu vivia sangrando. Como eu vou colocar as fotos aqui, né? Eu vivia roxa, as pessoas me perguntavam na rua se eu apanhava, se eu precisava de ajuda, porque achavam que eu apanhava, eu vivia roxa, eu sangrava, hemorragias variadas, hemorragia nos meus dentes, hemorragia, enfim. Mas eu sempre que buscava sorrir, eu buscava continuar, eu sempre estava cantando. Mas durante esse tratamento, 5 anos tentando resolver, eu fiquei dependente dos remédios, das quais não fazia mais efeito. Então, os corticoides na veia, dexametasona, os cortisóis aí da vida, prednisona, tudo isso que eu tomava diariamente já não faziam mais efeito. E outras tantas tentativas, remédios mandado fazer, fórmulas,
descobri, então, no meio de uma tentativa de uma fórmula, que eu era alérgica a sulfa. E eu quase morri, porque a oxigenação do sangue ficou comprometida, eu fiquei com as extremidades roxeadas, e mais 2 dias tomando aquele remédio eu ia falecer, sem saber que eu era alérgica aí a esse... Então, foram muitas as tentativas. E no meio do processo, a coisa que o corticoide mais judia da gente, entre várias coisas, é o aumento de peso. E depois de 20 e poucos quilos a mais, né? Eu não consegui eliminá-los assim facilmente. E vem com esse BO aí que eu tenho que resolver, né? Eu sei que se passaram aí 7 anos sem os tomar, mas ainda assim, gente, de ter tomado tanto tempo, tantos anos, eu não consegui reverter. Mas isso não é o caso. O peso, ele é insignificante perto da oportunidade da vida. E eu tô fazendo esse vídeo assim para agradecer ao Senhor, primeiramente. Eu já agradeci, eu já me deleitei aqui na minha casa, eu já chorei, eu já cantei, eu já fiz tudo. Mas agradecer a quem teve comigo nessa jornada, né? Tinha tanta gente orando por mim, eu tinha tanta gente torcendo por mim. A minha mãe que estava ali, né, sempre presente. Aqui, vocês vão ver na filmagem, a minha filha com 3 aninhos indo no hospital me visitar, porque ela não podia subir, mas eu fiz amizade com o pessoal ali, eles deixaram eu ir até a portaria, né? E ali eu via ela, né? Na portaria. E ao meu marido maravilhoso, que não me deixou nem um momento sequer, que dormia sentado na poltrona, mas estava sempre ao meu lado. Sempre ao meu lado, e até hoje, tá? Então a gente julga muitos outros, a gente acha que sabe, olhando pra ele, o que é o melhor, ou por que ele tá assim, ou isso, aquilo. Mas o fato é que só sabe quem anda com você, quem caminhou com você, quem sabe quantas milhas você andou. Por isso eu sou totalmente grata, e por isso que eu estudo psicanálise, e esse ano eu me formo para honra e glória do Senhor, porque eu precisei aprender sobre mentes humanas, sobre pensamentos, sobre a nosso respeito, pensamento do outro, aprender a não fazer julgamento de valor, sabe? Aprender a não fazer esse tipo de julgamento, a olhar e já, esse é isso, é aquilo, aquele outro. Aprender a ter uma escuta ativa, a entender quais foram a quilometragem que essa pessoa andou, né? Aprender que os nossos problemas não são nossos rótulos. Você não é o abuso que você sofreu, você não é o abandono que você sofreu, você não é... Sabe, esses rótulos, você não é o que as pessoas te rotulam. Você não é o que elas determinam a seu respeito. E sim, é possível ressignificar uma dor. Só que tem um porém, gente. Doenças psicossomáticas, doenças autoimunes, como foi a que eu vivi. Essas doenças, elas são despertadas por não conseguir soltar. Soltar as dores, soltar os problemas, soltar, ter um ombro amigo ali que você pode ser real e verdadeiro. Por isso existem os profissionais, existem os terapeutas, existem os psicólogos, né? Hoje, quem acompanha aí, quem tem uma fé, que professa, também tem um líder, tem um mentor, sempre tem alguém, hoje em dia, né? Pra caminhar com você. Bom, uma doença autoimune que foi gerada por problemas emocionais. E eu sofri, e eu paguei um preço bem alto. Na gestação, aconteceram os primeiros sintomas, os primeiros sinais. A gestação não é doença, a gestação
É um estágio de graça e milagre e maravilha da parte do nosso Deus. Porém, quando eu fiquei gestante, quando eu engravidei, quando eu descobri que era uma menina, ali o meu subconsciente começou a causar um verdadeiro caos. Com medo, com medos e medos e medos, e começou a trazer à minha memória a minha infância de abusos, a minha infância onde eu fui assediada, a minha infância onde por anos eu passei por esse tipo de assédio, esse tipo de coisas terríveis. E aquilo tudo que estava guardado lá no meu subconsciente, ele começou a aparecer. E aí, essa confusão, esse choque que deu dentro, né, ali do seu corpo, quando você não solta aquilo, quando o seu corpo responde. E foi isso que aconteceu. Mas eu não sou esse rótulo, eu não sou a vítima, a abusada, a que foi rejeitada, a que foi abandonada pelo pai. Eu não sou isso. Eu não sou isso. Eu sou uma filha amada do Pai. Eu sou uma filha querida do meu Deus, protegida e amada por Ele. As circunstâncias que nós passamos na nossa vida, no nosso dia a dia, não são a nossa identidade. O mundo é mau e nele tem todo tipo de gente. Aí, as pessoas boas que têm que buscar ajuda e terapia pra gente não surtar. Mas, gente, hoje verdadeiramente eu quis muito fazer esse vídeo. Não pra ficar me justificando, porque já faz um bom tempo que eu tô acima do peso, já faz um bom tempo que eu escuto que eu estou acima do peso de muita gente, que eu tô obesa, que isso, que aquilo, que eu fiz com a minha vida, que eu era tão magrinha, que aconteceu. Mas eu não tenho que ficar justificando, não faz sentido, né? Não preciso. É claro que agora eu vou precisar ir pra academia, porque eu vou precisar ir pra academia por uma questão de que eu estou envelhecendo, né? Que os anos estão passando, 35 mais aí. Obviamente eu quero envelhecer com saúde, com muita energia, né? Porque eu tenho muita coisa para fazer ainda, para trabalhar, tem muita gente para mentorear. E eu quero só agradecer a Deus, eu quero agradecer a minha mãe, maravilhosa, guerreira, que aguentou firme, né? Quando até descobri exatamente o que era, onde eu tinha hemorragias gravíssimas, aonde eu praticamente perdi tanto sangue, tomava ferro na veia toda semana, só de falar eu sinto gosto, né? Onde as minhas veias estouravam ali de tão forte que é e de tanto que eu tomava, aonde recebi transfusões, recebi orações, eu recebi visitas, eu recebi uma nova oportunidade. Então eu queria fazer esse vídeo, eu queria que você aproveitasse a vida, assim, celebra, aproveita seus filhos, aproveita a oportunidade de estar vivo. É um presente que a gente recebe todos os dias. Que nós possamos ser um ser humano melhor a cada dia. Que a gente não venha dar trabalho para a sociedade. Que a gente venha ser pessoas intencionais, criando os nossos filhos com educação, à luz daquilo que é ético, que é correto, à luz da palavra, à luz dos ensinamentos eternos. E que cada dia a gente possa viver sendo grato, julgando menos e amando mais. Gente, Deus abençoe. Seja muito abençoado, edificado por esse vídeo e até!